Tu nos tens dado, Senhor, a alegria de ver a Tua mão se manifestando, nos preservando, nos abençoando, nos prosperando. E é por isso que agora, junto com a Tua igreja, nós tributamos a gratidão do nosso coração. Senhor, que aquilo que os Teus servos depositaram no Teu altar seja unicamente para glorificar o Teu nome. Porque, Senhor, Tu não nos deves nada, mas nós devemos tudo a Ti. Então recebe a nossa gratidão, dá sabedoria no emprego dos valores, e que a Tua igreja se mantenha, Senhor, com as portas abertas, para poder receber aqueles que Tu tens enviado a esse lugar. Salve as almas, cura, liberte, Senhor, mas que acima de tudo o Teu reino seja propagado e continue sendo propagado em primeiro lugar nesse lugar. Assim abençoe aqueles que com alegria vieram ao Teu altar, recompense-os segundo a Tua palavra, e que, ó Pai querido, tudo que fazemos é para Ti somente. No nome de Jesus consagramos a Ti. Amém. Amém. Podemos assentar? Paz do Senhor, meus queridos. Eu estou grato a Deus por essa noite. Sou grato a Deus por tudo quanto Deus tem feito. E eu o glorifico pela rica oportunidade que Ele nos dá de celebrarmos a Páscoa, louvarmos o Seu nome e agradecer por tudo quanto Ele tem feito. Então, que Deus possa nos abençoar de uma forma muito especial nesta noite, e que Ele receba tudo quanto fizermos, porque tudo que fazemos é para a glória e honra do Seu nome. Eu agradeço ao Senhor hoje pela presença do meu querido amigo pastor Anselmo de Carvalho, pastora Selma, pastor Carlos, olha, lembrando do teu nome, do nome do teu pai, pastor Cláudio Apolinário, está aqui com a Carol. Então, louvado seja o Senhor, vocês não têm noção da alegria que vocês estão me dando nessa noite, viu? Há mais alguém que nos visita aqui nesta noite? Levante uma de suas mãos pela primeira vez, não é? Temos sim, louvado seja o Senhor. Temos mais no mezanino? Não? Então fique em pé por um momento, você que está nos visitando pela primeira vez, e nós queremos recebê-lo de uma forma especial. Como que a igreja recebe? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe. Querido, sem mais demora, eu peço que você abra a tua Bíblia no evangelista Lucas. E hoje o nosso departamento aí precisa estar bem atento, que nós vamos ler muito, tá bom? Lucas 22. Versos 15 e 16. Um acontecimento de uma intimidade do Senhor com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E aqui o Senhor diz algo que para nós é um grande direcionamento do que estamos fazendo. Ele diz assim: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa
antes que padeça. Porque eu vos digo, olha o que ele testifica. Porque eu vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Veja bem, notaram que a Páscoa é perpétua? Alguém diz, é para os judeus. Não, não é para os judeus. Agora vá comigo, Êxodo 12. Versos 24 e 25. Diz assim o verso 24: portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, que vem a seguir? Para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, o que diz? Guardareis este culto. Mas vamos no outro evangelista, corroborar com o que lemos em Lucas, agora no livro de Mateus, capítulo 26, versos 28 e 29. Olha o momento da intimidade do Senhor com os seus discípulos. Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Presta atenção agora. E digo-vos que, desde agora, naquele momento que ele estava com os seus discípulos, eu não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba o quê? De novo, convosco, no reino do meu Pai. Essa festa é eterna e continuará lá no reino do Senhor. É a Páscoa, é a Páscoa. O Senhor disse, eu não vou mais beber convosco aqui na terra. É a última vez que eu faço com vocês, até que novamente eu volte a fazer com vocês no reino do... Digo e faço uma pergunta. Quem vai estar no reino de Deus quando o Senhor Jesus celebrar as bodas do Cordeiro? Quem vai estar? Judeu e gentio. Nós vamos estar, a igreja vai estar lá. Nós vamos assentar à mesa. E o impressionante é que Ele é que vai servir. Que coisa linda. Senhor, fale conosco. Ilumina os olhos do nosso entendimento. E dá-nos agora a verdadeira compreensão da Tua palavra. Eu te peço já com ações de graças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Me permita eu retroceder um pouquinho na história. Como é que nós chegamos até aqui? Quando você lê o livro de de Êxodo, no capítulo 19, ali o Senhor faz uma escolha. E do meio de todas as nações, Ele escolhe uma. Nos versos 5 e 6, a palavra relata isso. O Senhor olha para a nação de Israel e diz a eles, vós me sereis uma propriedade peculiar.
vocês serão nação santa. E ele diz, povo escolhido. Naquele momento, ele determina a Israel que a nação seria a representação dele aqui na face da terra. Mas esse povo começa a se misturar. E as ordenanças que Deus estava dando a eles já não são obedecidas. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele vai chamar a atenção desse povo. E lá em 2 Crônicas 7,14, que não é para nós, é para eles, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o DCEP dá para pôr aí? 2 Crônicas 7,14, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a minha face, quarto, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja só, por que ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é porque já não eram mais humildes. E orar é porque já não oravam. O que mais ele diz? Buscar a minha face, porque já não buscavam mais. Se arrepender dos seus pecados, porque não se arrependiam mais. Mas ele dá uma chance, se vocês fizerem isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Isso é promessa de Deus. E ele veio com a sua misericórdia para esse povo. E esse povo não atentou novamente para aquilo que o Senhor estava pedindo. Agora nós vamos a 2 Crônicas 36, versos 15 e 16. Olha o que aconteceu com este povo. E vai vendo aonde Deus já estava programando a nossa entrada. Então, diz o 15, e o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, a Israel, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. 16, porém, olha o que Israel fez, zombaram mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra quem? Contra quem? O seu povo, que mais nenhum remédio houve. O que o Senhor fez? Colocou o povo escolhido à margem. Mas Deus sempre quis ter relacionamento íntimo com o homem. Ele não ia ficar sem uma representação nesta terra. O povo que se chamava pelo seu nome, agora não tinha mais nenhum remédio para voltarem à intimidade com Ele. Então Deus agora vai nos falar algo tremendo em Isaías 65, verso 1 e 2. Veja o que Deus fez. O povo que se chamava pelo seu nome, Ele coloca à margem. E agora Ele olha para alguém. Eu quero que você leia comigo, porque agora a porta se abriu para nós entrarmos. Entendeu o que eu falei? A porta se abriu para nós entrarmos. O que ele diz? Fui. Olha agora.
Entramos. Entramos. Ele agora escolhe. Alguém de fora da sua escolha como povo escolhido. E agora o Senhor, quando diz, eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Não é? Agora olha o que ele diz, o verso 2, vai. Estendi Deus não admite que a minha cabeça substitua a mente de Cristo. Caminhar segundo os seus pensamentos. Nós já sabemos que Isaías 55 diz o quê? Meu pensamento? Se o pensamento do Senhor não é o meu, como é que eu vou caminhar por aquilo que penso? Assim como dista o céu da terra, assim está distante o meu pensamento do teu, o meu caminho do teu. Mas esse povo caminhava segundo os seus pensamentos. O que o Senhor faz? Eu vou dizer uma coisa, a maior punição de Deus na vida de alguém, na vida de uma nação, na vida de um povo, é Ele dizer, caminhe conforme vocês querem. Quando Deus diz para você, é assim que você quer, caminhe como você acha. É a maior punição de Deus na vida de alguém. Romanos 1. Quando você vê Paulo escrevendo, que pelo fato do povo não andar segundo o que o Senhor falava, ele diz, e o Senhor os abandonou às suas paixões infames. Até as suas mulheres começaram a ter relacionamento contrário à natureza, e os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram, varão com varão, cometendo toda sorte de torpezas e trazendo em si a recompensa pelo seu erro. Quando Deus não dá mais direção e deixa caminhar como a gente, como nós pensamos, a nossa mente só vai fazer bobagem. Porque o meu pensamento não é o dele, meu caminho não é o dele. Por isso que eu tenho dito, Deus nunca deu à liderança de uma igreja a liberdade de dirigi-la como acha, como pensa e como sente. A igreja é corpo de Cristo, portanto ela tem um cabeça. Isaías 65, 19, põe por favor, olha esse povo que, sendo colocado à margem, o que eles chegam à conclusão, é Isaías? Eu acho que eu errei. 63, 19, vê se é isso, por favor. É isso mesmo. Olha o que esse povo diz, olha, tornamo-nos, veja, quando eu não tenho o prazer de deixar a minha vida ser dirigida pelo Senhor, mas quando eu tento dirigi-la como eu quero, eu perco tudo quanto Deus tem preparado para a minha vida. E esse povo agora, quando o Senhor diz que não houve mais remédio para eles, olha o que esse povo diz, leiam comigo, tornamo-nos, olha agora, o Senhor disse, esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo está dizendo, Senhor, nos perdoe, porque parece que Tu nunca dominaste sobre nós, e para nós temos a impressão e o sentimento de que nunca nos chamamos pelo Teu nome. Tal a nossa abominação. Mas vamos para frente, queridos.
Quando lemos tudo isso, e vemos que a porta se abriu para nós, olha a testificação, estamos no Velho Testamento, mas olha o complemento disso no Novo. Vamos lá, João capítulo 1, vamos ler versos 11 e 12, olha como Deus olhou para nós e preparou para nós o meio de nós entrarmos. Veja o verso 11, o que diz o verso 11? Veio para que era seu, eles rejeitaram. Agora eu quero dizer uma coisa, não rejeitemos a eles, porque a rejeição deles é que nos abriu a porta. Deus nos chamou para algo diferente. O 12, mas a todos quanto receberam, diga eu. Está fraco, vai. Você recebeu o Senhor? Então é com você, a todos quantos o receberam, dê-lhes o poder de serem formados, feitos, dele ter a liberdade de ir formando a nossa vida e nos dando a estrutura para nos tornarmos filhos de Deus, a saber a quem? Aos que creem no seu nome. Os irmãos viram a troca de povo? Olha como Deus olha hoje para a igreja. A representação dele aqui na terra. Mas Deus olha hoje para a igreja na face da terra. Eu lhes pergunto, será que o coração dele explode de alegria ou o Senhor tem chorado? Porque os homens estão dando direção própria a uma propriedade que não lhes pertence. Quem comprou a igreja foi Cristo. Pagou com uma moeda que não tem nesta terra, é preço de sangue. Pegou tudo que não prestava. Por isso que você está aqui. Porque do nada ele faz tudo. Do que não presta, ele faz assentar entre os príncipes. Ele pega o que é rejeitado. Ele pega o que é colocado à margem, desprezado. E ele faz assentar entre os príncipes. Então hoje, nós temos a alegria de poder dizer, Senhor, eu sou teu filho, porque eu creio no teu nome. Vai vendo os acontecimentos. Vamos agora para Romanos 11, 7. Pois que o que Israel buscava, não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram. O que Israel buscava? Israel buscava um rei terreno. Por isso eles ficaram frustrados. Mas os eleitos, diga, os eleitos o alcançaram. Hoje Jesus é o nosso Senhor. O Cordeiro de Deus. Verdadeiramente aquele que tirou e tem removido o pecado da nossa vida. Mas vamos mais para frente, Romanos 11, 11. Vamos para o verso 11. Digo, pois, olha Paulo, porventura, tropeçaram para que caíssem? Ele diz o quê? De modo, por isso que eu falei, nunca se volte contra o judeu, contra Israel. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Hoje, eu já tive experiências em Israel, coisas duras para mim. Está aqui pastores que já estiveram lá, pastor Anselmo esteve até comigo numa das viagens. Eu fui tirar fotografia de uma família linda. O pai com as madeixas, a mãe e os filhinhos, com o chapéu e aquelas madeixas aqui. E eu fui tirar foto. Só que eles estavam na calçada.
E nós tinha 135 nações. Era uma marcha dos gentios por Jerusalém, cumprindo uma promessa de Isaías. E eu estava lá. E quando estávamos passando, nós íamos cantando, Yodeshua Rai, Jesus é rei, Jesus é rei. E à medida que íamos cantando, eles davam um pulo na calçada de ira, porque não era o rei que eles queriam. Mas nós dizíamos. Então, quando eu tirei a foto, saíram correndo atrás de mim para pegar a máquina. Ali eu vi que há momento que o Senhor te suspende e faz voar como a águia. Porque se não fosse assim, eles teriam pego. Eles não alcançaram, mas os eleitos alcançaram. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 11:15. Olha, mais uma confirmação. Porque se a rejeição deles, da nação de Israel, é a reconciliação do mundo, quer dizer, dos gentios, qual não será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Rejeitados, salvação vem para os gentios. Gentios agora vão levar Jesus para eles. E eles agora, emulação quer dizer o quê? Ciúmes. Então Paulo está dizendo, eu quero incitar os da minha carne à emulação, aos ciúmes. E para que eles fiquem enciumados, os gentios têm que falar do que Deus tem feito através de Jesus Cristo. Agora, a hora que eles deixarem, não é isso que promete? As armas, nós estamos vendo aí. Quantos bombardeios. Mas, irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa que está para acontecer. Jesus vai voltar. Já temos judeus messiânicos que abraçaram a Cristo como Senhor. E eles logo, logo vão depor armas, vão terminar guerras e vão se render ao Filho de Deus. Quando isto acontecer, as bodas já estão sendo preparadas. A hora que isto acontecer, Jesus vai fazer o quê? Vai rasgar o céu. A última trombeta vai tocar e o Senhor virá para buscar o seu povo, judeu e gentio. Meus irmãos, estaremos sentados uns com os outros nas bodas do Cordeiro de Deus. Essa é a igreja que vai desfrutar da vida eterna. É os ramos naturais, o zambujeiro, que no lugar dos ramos naturais foi enxertado na videira verdadeira. O que é o zambujeiro? Zambujeiro é o que? É um cipó. Não prestava para nada, mas hoje, você tem convicção da vida eterna na tua vida? É o que está nos preparado, já está preparado pós-sepultura. Agora, eu quero, já finalizando, quando Jesus vai reunir a última Páscoa com seus discípulos, ele diz a Pedro e a João, aliás, Pedro nunca saía da lista do Senhor, porque eu imagino que Pedro era tão duro que o Senhor falou, eu tenho que chamar ele toda hora para ver se aprende. E o Senhor fala para ele, vão à cidade. E vocês vão encontrar um homem com cântaro. Quando vocês encontrarem, sigam-no. E diga assim para ele, o mestre manda te dizer que convém festejar a Páscoa em tua casa. Pedro e João saem, vão e encontram esse homem, e quando eles dizem a mensagem, o recado, o homem abre a casa. Então deixa eu dizer para vocês, do capítulo 13 de João, até o capítulo 17, tudo dentro dessa casa. Capítulo 13. O Senhor vai festejar a Páscoa com eles, e eles todos felizes.
Porque na mente deles era, nós estamos seguindo o rei, estamos seguindo o Filho de Deus, o nosso rei que vai dominar o mundo, vai dominar as nações, e nós estamos com ele, vamos com ele direcionar tudo quanto for para o mundo todo, e eles estão indo atrás do mestre, convictos de que estarão junto do Senhor. Quando no capítulo 13 de João, o que o Senhor faz? O Senhor diz assim para eles: eu vou me revelar a vocês a realidade de quem eu sou. O que ele faz? Ele tira a sua roupa. E ele fica nu perante eles. Eu creio que eles não imaginavam que teria a visão de um ser humano. Mas Jesus pega uma toalha e se cinge. E pega uma bacia com água e começa a lavar os pés deles. À medida que ele vai lavando os pés deles, ele vai dizendo o seguinte: convém que o Filho do Homem seja traído, que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, que o Filho do Homem seja entregue aos sacerdotes, que o Filho do Homem seja crucificado, seja morto. Quando eles ouvem isso, eles falam: mas não é possível. Se decepcionaram com Cristo. E no capítulo 14, o Senhor precisa dizer para eles: não turbe o vosso coração. O Filho do Homem vai morrer, mas Ele vai ressuscitar, e Ele voltará para vos levar, porque aonde Ele estiver, Ele quer que vocês estejam também. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, confia em mim. Ele está dizendo para os 12. Para os 12. Eles estavam profundamente chocados, porque eles tinham uma visão. Por isso que lemos aqui: o que Israel esperava não alcançou, porque aqueles que eles os tinham como grande rei, o único rei, agora disse que ia morrer, ia ser traído, entregue, crucificado. Mas no capítulo 15, ele vai animá-los, e ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Toda vara em mim que não produz, a corta, mas aquela que produz é podada para produzir mais ainda. Deixa eu lhe dizer a coisa, e perguntar algo. Tem alguém aqui que está passando por lutas? Pergunta, não? Mas levanta a tua mão. Quem está passando por lutas aqui? Sabe o que é isso? Produto de poda. Toda luta que vem sobre nós, nós nos tornamos melhores. Nós produzimos muito mais. Quem produz nada vai produzir 30. Quem produz 30, 60. Quem produz 60 vai para 100. Meus irmãos, poda é para sermos melhores. Cada luta que vem, quando termina, você está num degrau muito mais alto. É por isso que Deus trabalha conosco através da permissão. O diabo não tem poder de fazer conosco o que ele quer, não. Ele tem que pedir ordem para quem é o nosso dono. E o nosso dono, quando olha para isso, ele muitas vezes permite. Olha, sabe o que ele falou com Pedro? Pedro, vem cá um pouquinho. Satanás pediu para te cirandar, como se sacode o grão num crivo. Se ele para aí, Pedro deve ter dito para ele assim: Senhor, tu não deixaste. Tu não deixaste. Mas o Senhor falou assim: não, Pedro, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu não te tiro dessa, mas dentro dela você vai crescer. Você que levantou a mão de lutas, se prepare. O choro pode durar a noite toda, mas tenha uma segurança numa promessa: o dia vai raiar. O dia vai raiar.
E quando raiar, você vai se dizer assim: meu Deus, como eu cresci. A luz nos faz crescer. No capítulo 15, então, ele fala dos ramos, que quem está nele, e Romanos testifica isso no capítulo 11, quando diz: se a raiz é santa, todos os ramos são. Então, santidade não se conquista por esforços próprios. Não, eu vou me santificar, eu vou me preparar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A única coisa que temos que fazer é estarmos na oliveira verdadeira, na videira verdadeira. Quem está nela recebe a seiva da raiz. E a santidade é distribuída por todos os ramos. Capítulo 16, tudo dentro da casa. Na Páscoa, ele diz: é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas ele virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus não diz, Jesus Cristo está dizendo dos pecados. Ele diz: o Espírito vai convencer o homem do pecado, porque o pecado é um só, não crer, porque o resto é consequência. Vai convencê-lo do juízo, da justiça. Quando o Senhor fala do juízo, é porque eu vou para o meu Pai. Sabe, meus irmãos, é retorno para o Senhor. O Espírito faz isso. Eu não sei, não conheço ninguém por dentro, mas o Senhor conhece. Se alguém estiver aqui, distanciado do Senhor, essa é a noite da volta para Ele. É hoje que Deus te trouxe para isso. E no capítulo 17, a última atitude do Senhor dentro daquela celebração da Páscoa. A última oração sacerdotal. Eu quero que você ponha João 17, 20 e 21. E eu encerro agora para te dizer uma notícia maravilhosa. Nós estamos debaixo de uma oração sacerdotal. Querem ver? Leiam comigo. Ele estava falando isso para os 12. Ele está dizendo com o Pai: eu não rogo, Pai, somente por esses 12. Então leiam de novo, vamos lá. A palavra te alcançou? A oração do Senhor teve vitória. E o clamor dele, a intercessão dele, está sobre a tua vida, sobre a minha, sobre as nossas vidas. Pai, eu não vou rogar só por esses 12, não, mas eu já estendo a minha oração diante de ti, por aqueles que um dia vão ouvir a tua palavra, vão me abraçar, e eu vou abraçá-los, eles serão meus, é por eles que eu estou rogando. E agora vem o 22, o 21. A finalidade disso. Leiam. Para que todos, como tu o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um. A finalidade agora, vai. Unidade traz a segurança de que Jesus foi enviado por Deus. Hoje eu pergunto, é tanta guerra no meio evangélico, é tanta batalha de igreja contra igreja, tanta luta doutrinária, tanta condenação, usando todas as vias midiáticas. O ímpio olha hoje para a televisão, para a internet, o ímpio diz: se nem eles se entendem, como é que eu vou abraçar o Cristo que eles pregam? Se eles vivem uma batalha campal. Eu quero dizer uma coisa, e particularmente hoje aqui, pastor Cláudio, pastor Anselmo: unidade dá credibilidade a crer que Cristo veio por nós. Que eles sejam um, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Deus nos abençoe. Estamos dentro do projeto de salvação do Senhor. Somos eleitos. E uma diferença: a primeira nação é um povo escolhido, mas a segunda, que somos nós, é povo adquirido. Nós fomos comprados. Israel, mas nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Deus os abençoe e que essa palavra alegre o teu coração, para você saber que hoje nós temos um lugar especial no projeto do nosso Deus. E está chegando o momento de pegar o zambujeiro, juntar com o ramo natural da videira, e ambos serão um só diante do Senhor. Efésios 22 diz isso.